Normalmente, quando a gente vê lançamentos de músicas, principalmente de artistas que estão começando, eles normalmente têm inspirações de artistas consagrados da mídia. No entanto, a gente sempre vem com uma discussão. Será que o que a pessoa utilizou ali na música tá correto, tá certo, tá respeitando o direito autoral ou está sendo plágio? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês 3 diferenças dentro do mundo da música sobre a questão de plágio, se realmente é plágio e o que precisa ser feito nesses momentos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube e vamos então apresentar essas 3 diferenças dentro do mundo da música. A gente teve lá no início de 2021, bem lá no começo eu acho, eu não lembro exatamente a data, que a gente comentou muito sobre a cantora Olivia Rodrigo. Tinha lançado músicas que pareciam outras, que possivelmente tinham coisas de outras e depois a artista teve que creditar esses artistas. Agora, o que realmente está certo e o que não está? Vamos então entender essas diferenças. Quando a gente, por exemplo, fala de uma interpolação, quando se interpola uma música, se é que interpolar existe assim, é então a diferença, tô com a explicação aqui, que no caso da interpolação, ela é uma gravação recriada nota por nota e que reflete uma composição anterior. É como se a artista fizesse novamente aquilo, refizesse aquilo, aquela música ou aquele trecho, colocasse na sua música como se fosse dela. Mas existe uma regra, que é essa regra de interpolação. É o que aconteceu, por exemplo, na música One Step Forward, Two Step Back, da Olivia Rodrigo, que tinha uma interpolação da música Cruel Summer, da Taylor Swift. Então há uma base na música da Olivia em relação a Cruel Summer, que levou aos produtores entenderem que há uma interpolação da música da Taylor. O que acontece nesse tipo de coisa, nesse tipo de interpolação? Você precisa acreditar, você precisa ter a permissão do proprietário da composição, uma vez que é apresentado, é só apresentado uma parte da composição, mas não uma gravação ou uma regravação daquilo. Não precisa, por exemplo, de várias licenças, que é o que a gente vai comentar depois. Mas é sempre bom que você tenha uma coisa assinada pelo compositor, pela parte de composição, o proprietário da composição, que normalmente são, obviamente, os compositores ou o próprio artista, dependendo de suas composições, No caso da Taylor, ela tem partes de composição, então ela emitiu uma permissão para Olivia Rodrigo para que ela pudesse fazer aquilo, para que ela pudesse fazer essa interpolação. Passando para a segunda opção, que é a opção de sample, ou então amostra, que quer dizer a palavra. O sample, especificamente, há uma norma mais a ser seguida, porque o sample, ele apresenta uma gravação de uma música anterior, então é nítido que ali foi feita uma gravação, e normalmente é utilizado trecho do que veio anterior. Ele não é recriado pelo artista, ele é aproveitado pelo artista e inserido ali. Nesse caso, o que precisa na questão do sample? É necessário uma permissão de licença de copyright do produtor da composição, que normalmente é um editor. Além disso, é necessário uma licença de uso master do proprietário da gravação master, que normalmente é a gravadora. Então seria mais burocrático você inserir um sample na música. Mas é o que aconteceu também, por exemplo, com a Olivia Rodrigo na música Deja Vu. Há um sample de Cruel Summer, também de Cruel Summer da Taylor Swift, e aí ela precisou inseri-los como possível
possíveis compositores daquela composição, né, daquela música especificamente. Normalmente você tem essa licença, você consegue essa licença de copyright, só que você precisa inserir o nome das gravadoras, né? Você precisa inserir de quem foi a responsabilidade pela gravação anterior. Foi o que aconteceu quando falaram da música Good For You, da Olivia Rodrigo, que tinha um sample de Mystery Business, do Paramore. Então eles precisaram inserir posteriormente este pedaço para que pudesse ser creditado normalmente. Porque aí o que acontece? A gente já até puxa o gancho. Se não houvesse esse tipo de licença e esse tipo de norma para essa questão da música da Olivia Rodrigo, isso poderia ser acusado de plágio, que é a caracterização, é nítido que ali foi feito alguma coisa aproveitando-se gravações anteriores, mas que não foi dado o devido crédito. No caso da interpolação, ele é mais fácil de se entender, mas quando você insere um sample na música e você não tem a licença específica para isso, já acaba passando para o plágio, que esse sim é ilegal. Os outros dois não, mas você precisa das normas. O plágio, ele já pode entrar como processo, né? E a indústria aí da música está cheio de processo por questão de plágio. Um caso que a gente teve que ficou marcado bastante foi do Bruno Mars e do Mark Ronson na música Uptown Funk. Eles tinham utilizado um trecho da banda The Gap Band na música Oops, Upside or Head, mas sem ter dado os devidos créditos. A gravadora da banda foi atrás do Mark e do Bruno e eles precisaram inserir os rapazes ali como um sample, né? Precisaram inserir a banda como um sample, como parte da composição. Se isso não acontece ou se o artista se recusa a esse tipo de coisa, acaba rolando os grandes processos que a gente tem. Normalmente, os processos de plágio, eles acabam sendo bem analisados, só que a parte que entrou com o processo de plágio acaba ganhando, né? Justamente por perceber posições parecidas, notas parecidas e samples parecidos, e aí que eles precisam inserir isso em suas músicas. Normalmente, né, quando a gente vê esse tipo de coisa, quando a pessoa não acredita a outra, normalmente isso acontece porque a pessoa quer dar uma de gostosa, né, quer fazer e acontecer, mas não acontece dessa maneira. Por isso, quando a gente acusar alguma pessoa de plágio ou de se ter essas acusações, é importante a gente perceber se isso já foi creditado na música ou se isso vai vir a ser creditado posteriormente ou se realmente foi um caso de plágio. Então é importante não acusar inicialmente quem fez, né, a composição, os compositores, o artista. Especificamente a gente precisa prestar atenção nisso antes de querer acusar o artista. Então cuidado vocês aí que vão acusar os artistas de plágio e tudo mais, hein? Você sabia desse tipo de diferença? Sample, interpolação e plágio? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Prestem atenção agora na hora que vocês forem acusar os outros de plágio na indústria da música. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.